Vou fazer algumas considerações, embora em breves minutos, mas não podia deixar de fazê-lo, em relação à responsabilidade na administração pública. São diversos os fatores que reduzem a competitividade do Brasil. Repito, são diversos fatores que reduzem a competitividade do Brasil. Impostos elevados, carências de infraestrutura e o excesso de burocracia são alguns deles que derivam de uma elevada participação do Estado na economia nacional. O doutor em economia Alexandre Randes Barros defendeu em artigo publicado na imprensa a adoção do conceito de accountability no setor público como alternativa para mitigar o problema. A expressão de origem inglesa, cuja tradução mais próxima seja responsabilização, define a obrigação de indivíduos e organizações de prestar contas de seus atos aos outros, à sociedade. Ou seja, é a obrigação do agente público de prestar contas de seus atos, para que possa ser responsabilizado por eles em plena harmonia com os preceitos do Estado Democrático de Direito. Não é de hoje que perseguimos uma ampliação da transparência da gestão pública. Nos últimos anos, inegavelmente, avançamos de forma considerável, apesar de ainda estar distante do ideal. Mas é fato de que os cidadãos têm mecanismo para acompanhar mais proximamente a atividade de seus representantes e dando o seu retorno. Ele pode ocorrer de forma imediata, através da opinião externa, por meio de canais de comunicação, com as mídias sociais ou simplesmente em seu momento máximo de avaliação e participação democrática, o voto das urnas. No âmbito da fiscalização horizontal, temos a ação das instituições de controle, como o Ministério Público, tribunais de contas, agências reguladoras e órgãos de controle interno, com uma atuação cada vez mais presente. Ainda há deficiências, cuja solução deve ser perseguida constantemente, mas não podemos negar a realização de um trabalho de crescente eficiência. Barros, contudo, vai mais longe, senhor presidente, caros colegas, e sugere a implantação de mecanismos de responsabilização não apenas para os agentes políticos eleitos, mas para todos os servidores públicos, sejam eles efetivos, comissionados ou escolhidos pelo voto popular. Cita como exemplo de instrumento viável de responsabilização a criação de uma espécie de tribunal bipartite para assegurar que os funcionários respondam por seus atos. Qualquer cidadão que se sentisse lesado por uma ação do servidor público poderia recorrer a essa corte. Caso o questionamento fosse acatado, o réu teria que arcar com os prejuízos. Funcionários públicos, fossem eles fiscais ou gestores de serviços ofertados ao setor público, poderiam ser responsabilizados por multas e atuações aplicadas ou custas processuais, caso esse tribunal, tendo sido acionado, julgasse sua ação improcedente. Para o autor, tais medidas trariam maior equilíbrio das relações entre os setores público e privado, pois os funcionários públicos teriam mais responsabilidade com o segundo por conta da possibilidade de enfrentar os tribunais. Há, contudo, mais um elemento que deve ser adicionado nessa conta, com execução concomitante. Trata-se especificamente do estabelecimento de metas de produção do serviço público, seja do executivo, legislativo ou judiciário. Todos nós já ouvimos relatos dramáticos.
da longa espera a que são submetidos os cidadãos quando apresentam suas demandas cotidianas ao poder público. Processos da justiça arrastam-se por longos anos, sem que a prestação jurisdicional ocorra. Ao solicitar uma licença ambiental, uma autorização de construção, uma certidão ou documento qualquer, Brasil afora, é preciso uma paciência de Jó, uma paciência de monge. Obviamente, essa não é a regra, mas a lentidão deixa uma desagradável impressão de que criam-se dificuldades para vender facilidades. Um país não pode conviver sequer com uma situação, não pode conviver sequer com uma insinuação de tal natureza, que dirá sua efetiva ocorrência. Dessa forma, o raciocínio do cidadão, no senso comum, é plenamente justificado. A população paga uma grande quantidade de impostos, sustenta o exército de servidores públicos e recebe em troca serviços precários públicos, e pior ainda, extremamente lentos. Precisamos implantar métodos modernos no estabelecimento e cumprimento de metas e resultados com gestão eficiente. Ao alcançá-los, os servidores devem ser recompensados dentro do melhor espírito da meritocracia. Do contrário, os responsáveis devem responder por suas falhas, como manda o conceito de accountability. Gestão eficiente, terminando, senhor presidente, gestão eficiente, aliada à fiscalização e controle, são ferramentas fundamentais na permanente construção democrática. Passa por aí o fim da impunidade e o início de um período com mais comprometimento com a res pública e com sua relação direta com o setor privado. Ganhamos não apenas competitividade no campo econômico, mas um inestimável progresso na consolidação de nossa cidadania. Essas são considerações que trago na tarde de hoje, senhor presidente e caros colegas, porque não poderia ser diferente. Nós precisamos ter mecanismos para aferirmos as situações de produtividade, a relação entre o setor público e o privado, a eficiência do atendimento, na espera de ações, criarmos mecanismos para que o nosso consumidor, o nosso contribuinte, não fique na espera por muitos e muitos anos. Eu conheço pessoas, para finalizar, senhor presidente, pessoas que estão lá com seus 80 anos, e quantas vezes dizem: Baldani, por amor de Deus, não só em Santa Catarina, no meu estado, mas em outros lugares também. Olha, eu tenho uma ação que tramita há 30 anos, a ação de previdência, por exemplo, e eu gostaria de deixar, antes de viajar para sempre neste mundo, para os meus filhos, meus netos, uma coisa resolvida, e a coisa não vai, e a coisa é difícil. Então, pleitos dessa ordem, muitas vezes dessa natureza, quer no judiciário, quer no executivo, quer nós no poder público, no legislativo, nós temos que ter mais eficiência para responder ao setor, não ficarem tanto tempo esperando por uma questão qualquer. Nós temos que prestar conta disso, e aí temos que ter parâmetros para aferir o custo-benefício, a realização, sob pena de ter responsabilização se em tempo X as coisas não acontecem. Claro que há coisas extraordinárias, mas normalmente temos que responder, e não é o que muitas vezes ocorre. Fico esperando as demandas das filas, e aí não dá. Só trago essas considerações que nós precisamos criar esses mecanismos para melhor aferirmos e atender a questão pública das pessoas, as pessoas em primeiro lugar, esse atendimento. Muito obrigado, senhor presidente e caros colegas, pela atenção da tarde de hoje. Muito obrigado.